Olá, sou o Carlos Eduardo Canto, estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto, aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Meus dois convidados de hoje, no primeiro bloco, César Arida, e no segundo bloco, Nilman Brito. César Elias Arida, engenheiro civil formado pela Federal em 1982, construtor e incorporador, atualmente sócio-diretor da Medieval Engenharia. César, obrigado por participar do Canto a Canto. Obrigado também. Prazer estar com vocês aqui nesse programa. Bom, vamos começar. Conta um pouquinho da sua trajetória nessa... Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, esse apaixonante, né, mundo da indústria imobiliária, você já fez tanta coisa. Então, na verdade, a Medieval tem 31 anos, né, de 1993. Mas a história começa um pouco antes, logo que me formei. Trabalhei alguns anos na iniciativa privada e com o meu saudoso patrão Geraldo Campelo, convidado Sim. pelo Cid Campelo, pelo Guido e o Merlino, que tanto me deram incentivo lá na construção civil logo que eu me formei. E nesse período eu aprendi muito com eles lá. Fiquei 4 anos lá como engenheiro de obra deles e em seguida entrei na construtora Lectis, uma sociedade com meu tio, Mansur Teófilo Mansur. Sim, advogado. Advogado e meu tio, crack. meu segundo pai. Adoro muito ele. E nesses 12 anos de parceria com ele, fizemos vários prédios aqui em Curitiba, bons prédios aí, várias referências bacanas aí, alguns residenciais, a maioria residenciais e alguns comerciais também. E em seguida eu constituí a Medieval, após esses 12 anos, então sozinho, carreira solo, a Medieval Engenharia. E até hoje estamos 31 anos aí também fazendo muitos prédios, construí alguns shoppings, centros, lojas em shopping também, na parte de alimentação, loja, enfim, fiz um pouco de tudo. E o forte nosso hoje é incorporação e construção. Então a gente incorpora e constrói. E graças a Deus estamos nessa trajetória aí. Tinha propaganda no passado uma empresa, acho que de material de construção, do piso ao teto. Do piso ao teto. É mais ou menos por aí. Você fazia tudo. E você está lembrando aqui, para os nossos ouvintes, famílias tradicionais, né? O doutor Mansur Teófilo Mansur, um grande advogado aqui de Curitiba, sempre foi investidor do mercado imobiliário. Gostava muito de participar de construção. A gente brincava com ele que ele era advogado nas horas, né? Era ao contrário, que ele era muito mais, né? Trabalhava no mercado imobiliário que ele gostava. E também aqui, vou mandar um abraço para a família Campelo, que é tradicional, né? O nosso amigo em comum hoje, o Guido, a gente sempre brinca. Os presidentes passam-se dos com, mas ele que manda lá. Então, um abraço para a família Campelo. Agora, quando você fala da Medieval, entrando propriamente na Medieval, porque tem um assunto aí, vários assuntos a gente poder falar. O propósito hoje, depois de tudo isso, qual é o propósito hoje da Medieval nesse momento? Depois de várias lições, né, que você fez, lojas e tudo mais. Sim. A gente aprendeu muito com o cliente, né, com o mercado, né, e o mercado é muito exigente. Nós temos um mercado em Curitiba bem interessante. Ele é muito bom, né? Mas ele é muito exigente. Então a gente aprendeu muito nesses anos todos de profissão, da construtora Lectis, da própria parceria que eu tive, que eu fui contratado pela edificadora paranaense na época. Aprendi muito com obra e desse aprendizado a gente levou que a gente tem que... São 3 princípios básicos aí. Você tem que atender cronograma, preço e qualidade. Então, esses 3 princípios básicos aí que nos nortearam aí em toda a nossa trajetória. E isso fez com que os próprios clientes fossem identificando como uma consultora que poderia confiável e o resultado disso é o mercado, né? Se você tem produtos e vende bem, e esses produtos são bem experiência boa, a gestão dele seja boa e também o resultado das vendas seja efetivo, isso mostra que o produto é bom. Então esse é o resultado de tudo. Como você disse hoje, o grande, acho que nós estamos passando um momento aí na construção civil, que você conhece melhor do que eu, que é a questão de falta de mão de obra, né? Sim, quando também. existe a falta de mão de obra, aquele seu primeiro
lema lá, que seria o cronograma, prejudica um pouco, né? Exatamente. E você atender um cronograma, você tem que ter um relacionamento bom com a mão de obra. A mão de obra é um fator principal. A gente constrói grandes... Artesanal. Ainda é artesanal. Ainda é artesanal, ela é espartana, você faz com o esforço humano ainda, né? Lógico que a tecnologia entrou forte aí, mas ainda existe serviços pesados. A gente trabalha com uma profissão com um índice de escolaridade baixo, às vezes, do próprio funcionário. E a gente tenta treinar e fazer aprendizados durante a obra, às vezes, porque você, quando contrata, as pessoas não estão prontas, né? Existe uma rotatividade muito grande de mão de obra. Então, ele vai aprendendo na tua própria obra, às vezes. Claro que a gente tem equipes profissionais bem preparadas e fidelizadas. A gente tem empreiteiros e mão de obra lá com mais de 20, 25 anos que já estão com a gente. Então, esse é outro segredo. Essa fidelização da mão de obra faz com que as obras sejam bem feitas e bem caprichadas, né? Esse que é o importante. Agora, o modelo construtivo, você que é antigo aí no setor, mais de 30 anos, tem mudado também, né? Acho que as coisas têm evoluído muito. Sou da época que aqui era... A Insepa era, né, ela que mandava e azulejo. Hoje em dia nem se fala mais disso, né? Não, a concorrência é muito grande. Existem várias fábricas de excelente qualidade que não tem nome expressivo. Então você tem que buscar aí as referências, ver se são boas ou não, mas existe muita concorrência. Existe também muita tecnologia envolvida, né? Claro que a nossa empresa ainda prima pelo conservadorismo em alguns setores. A gente não pode arriscar muito, porque tem muita tecnologia nova, mas tem que ser experimentada, né? Os produtos de materiais de construção também, tem muita coisa que vem da China, mas lá tem milhares de empresas que fazem o mesmo produto. O mais barato, como eles podem fabricar uma peça de alto nível, né? Um material, por exemplo, ele pode ter milhares de fábricas na China que produzem esse material. Só que você tem que escolher algum que tenha qualidade, né? Então esse é o ponto, né? Saber escolher. E ainda a gente preserva muito as indústrias nacionais aqui, né? A gente vai muito com cautela nos produtos importados ainda, até por falta de reposição de peças depois, de manutenção que precise. Agora, dentro dessa linha, César, depois de a gente entrar nos teus lançamentos, o que propriamente você está fazendo, uma curiosidade agora que surgiu para mim, os empreendimentos hoje, não só em Curitiba, como lá na praia, as fachadas, às vezes passam um pouco tempo, elas já ficam velhas, antigas, né? Eu sinto que as fachadas ainda tem aí um pênalti, tem ainda uma dificuldade para você fazer essa manutenção. Imagine aqui, né? Se eu for citar aqui vários empreendimentos aqui em Curitiba, que aquilo que o pessoal, em vez de ir pelo tradicional, né? Acaba de ficar, por exemplo, fachada toda pele de vidro. Eu fico imaginando a limpeza disso tudo, quer dizer, também a questão do sol, né? Quer dizer, você vai ter que... Então, conta um pouquinho, assim, essa questão deve ser preocupante, né? Bem preocupante. A gente tem um histórico de fachadas bem interessante. Alguns prédios que a gente construiu, a maioria deles, eles preservam, assim, uma fachada. Depois eu tenho prédios aí de mais de 30 anos, alguns de 20 e poucos anos, né? Eu sempre comento o seguinte, que depende também do condomínio, essa manutenção, não só da plástica de projeto, da beleza, mas a qualidade dos revestimentos também é importante, e também o condomínio manter essa fachada através de limpezas periódicas, conforme está no manual do síndico, o manual do proprietário, ali recomenda que seja feita manutenções constantes. Mas essa é uma característica interessante. Nós temos um prédio lá em Guaratuba, aqui em Curitiba também, que o pessoal até elogia. Poxa, passei num prédio teu lá esses tempos e parece que está, sei lá, 5, 6 anos. No fim, o prédio já tem 20 anos. Então, ele conserva, assim, uma plástica ainda com cara de novo, de seminovo, né, digamos assim, porque os revestimentos são de boa qualidade, são laváveis, então às vezes não adianta você fazer um prédio e não dar conservação também, então isso é importante. Teve uma época em Curitiba aqui,
só se alongando um pouquinho nesse tema, para as pessoas, nossos ouvintes, né? Acho que eles vão concordar. Prédios hoje novos fizeram textura, né? Essa textura. E essa textura, com o tempo, parece que tem 30 anos. Exatamente. Tem que cuidar muito com alguns tipos de texturas rugosas, muito pontiagudas, que elas retêm muita sujeira. Até o gás carbônico dos ônibus que passam na rua vão retendo fuligem. E aí dificulta até a lavagem e a repintura. Então tem que tomar cuidado com os revestimentos de fachada. Geralmente, quando a gente aplica um pouco de textura, a gente faz aquelas projetadas que são desempenadas. Então é mais fácil de manter. Ainda assim, a gente aplica produtos impermeabilizantes para melhorar a impermeabilização, quanto à umidade quanto à fuligem. Na hora de lavar também fica mais fácil, né? Então tem que tomar certos cuidados e os arquitetos hoje, pelo menos nos nossos projetos, a gente se preocupa muito com esse tipo de revestimento para que dê manutenção futura e que fique com cara de novo, né? Bom, depois de 30 anos, né, conhecendo e sofrendo aí, exatamente. Tudo isso, você hoje em dia pode, então, nossos ouvintes podem ter certeza, eu conheço os prédios da Medieval. Realmente, eu não vejo prédios assim que sejam deteriorados, né? Sim. Como você falou, o condomínio também tem que ajudar. Tem que ajudar a poder fazer. Agora, vamos falar hoje do teu lançamento pontual aqui em Curitiba. O pessoal está aqui em casa, sábado. Tem algum para o pessoal ir lá visitar? Sim, nós temos o Galeano, são umas casas em Santa Felicidade, ali na Antônio Escursim. Sim. Tem plantão de vendas lá. Eu passo sempre ali, né? Minha nora mora do lado ali. Então, ali é um condomínio estilo townhouses, né? Que tem aquela praça Boulevard no meio das casas, um paisagismo muito legal. Tem sido um sucesso. Tem sido, graças a Deus a gente tem... Quantas unidades são lá? São 24 unidades. São casas com 3 suítes e com 4 suítes. Então é aquele sistema de garagens que você entra como se fosse prédio, para teu carro embaixo, as vagas são protegidas, né? Não pega sol, chuva, e você já entra na tua própria casa. Ali tem uma área social já no andar da garagem para você fazer receber os amigos, churrasqueira, e atrás tem um quintal de 32 metros quadrados, pode pôr um ofurô, uma piscininha pequena, uma área de lazer bacana com deck, um jardinzinho, né? Então é bem interessante. É um produto, tem um bosque privativo com pista de caminhada, com elementos de ginástica que pode fazer ao ar livre, sem contar com toda a estrutura também de salão de festas, churrasqueira, brinquedoteca, academia também, né? Então é um condomínio bem interessante. Esse você entrega quando? Esse é para junho de 2026. Ah, tá. Esse tipo de empreendimento, eu que sou corretor de imóveis, eu vejo que isso tem uma aceitação hoje muito grande. Só que, por outro lado, tem uma dificuldade grande em aprovação para vocês, né? E nós temos, por ser um terreno que tem uma parte de árvores, a Araucária na divisa, não atrapalha nosso terreno, mas ele está bem na divisa. Então teve umas licenças ambientais bem assim severas para cumprir, mas a gente atendeu todas as exigências lá. Então esse condomínio está praticamente resolvido. Aí deve ter poucas unidades, né? Temos algumas unidades ainda bem boas lá. Então o pessoal, faço convite para ir lá conhecer. E tem algum que você vai lançar aqui agora? Sim, nós estamos em Curitiba ainda não. Agora nós lançamos recente em... Vamos entrar agora mais na... Então, voltando à tua história, né? Como fazendo todo esse tipo de obra, daí surgiu Guaratuba. Na tua frente. Exatamente. Você já frequentava a praia de Guaratuba? Guaratuba, eu já construí um prédio lá, foi o primeiro prédio da Medieval. Logo que eu constituí a Medieval, foi o primeiro prédio que a gente fez lá. A gente fez com o objetivo de ter um apartamento próprio. Na época era um apartamento para o meu tio também, Mansur, que era meu sócio da Lectis. Eu tinha acabado de constituir a Medieval e ele, como incentivo, disse: então tá, vou participar também desse empreendimento, desse primeiro hotel da Medieval. E o meu irmão também, o Carlos, também ficou com um. Então ficou 3 para a família, eram 10 apartamentos. Sim. E na época eu fiz esse prédio, mas o resultado assim da época de Guaratuba não foi, comercialmente, não foi muito bom. Como eu fiz para morar, para ter um veraneio, então tudo bem. Sempre tem, deu um resultadozinho magro lá na época, porque Guaratuba ainda não tinha tanta expressividade. Mas aí, como eu vou todo ano para lá, é a nossa praia, né?
da família, e a gente fica lá praticamente 2 meses, às vezes, durante o ano todo, 15 dias, 20 dias. Eu senti que Guaratuba estava dando uma mudada. Isso há uns 4 anos atrás eu disse, eu acho que agora é uma hora boa. Pandemia ali, né? Foi antes da pandemia. Engraçado que eu tive essa visão antes da pandemia. Foi em 18 para 19 eu adquiri um terreno ali na mesma rua que eu fiz esse prédio e disse, agora eu acho que é o momento. E aí constituí esse empreendimento, né? É o Clermont Ferrand, um prédio com 12 pavimentos, 32 apartamentos. E começamos a obra em 2019, finalzinho de 2019. Aí veio a pandemia. Aí pensei, né? Puxa vida, acho que miquei com esse empreendimento. Ao contrário. Foi ao contrário. Daí aí que me surpreendi. Praia, todo mundo queria morar na praia, aproveitar a vida, né? Em resumo, dizer assim, eu estou vivo, quero aproveitar a vida, quero pisar na areia, quero curtir meus momentos bons, home office, né? Também. Então foi que onde o Clermont Ferrand teve uma visão bacana comercial. Todo mundo começou a procurar. E terminamos o prédio agora em dezembro desse ano, 2023, né? Demorou um pouquinho, porque a pandemia também atrasou a obra. Eu acabei não... Atrasou a obra não, eu tive que me acomodar com a pandemia, né? Sim. Mas deu tudo certo, entregamos, totalmente vendido, graças a Deus. Mas César, um dos motivos que você está aqui é o seguinte: essa loucura de Santa Catarina, as pessoas investirem em Santa Catarina, só que tem a questão da infraestrutura de lá, que não é boa, que são as estradas, né? Que levam muito tempo. E aqui no Paraná já tem o contrário, né? O investimento em infraestrutura, engordamento da praia, sim, a ponte que saiu. Nós estamos aí na boca do verão, né? Quer dizer, eu tenho sentido muitas pessoas estão vindo, né? Estão voltando para aqui, para o Paraná, Guaratuba, Caiobá, ali mesmo no norte de Santa Catarina e do outro lado ali, Itapuá. Então, você que está ali, isso está sendo uma realidade, porque a gente sempre fala que existe hoje um apetite grande lá. Daí falando da infraestrutura, eu já vejo ao contrário. Então, eu queria que você endossasse isso, sim, falasse como é que você está sentindo, principalmente o governo está investindo, né? E também o empresário, quando o governo investe, o empresário vai. Então, essa justamente é uma questão que ficou bem constatada nesse empreendimento que a gente realizou por último, que é o Clermont Ferrand. Eu percebi muitos clientes que deixaram de ir para Camboriú, Itapema e outras praias de Santa Catarina justamente por causa da estrada. Então, isso até nos animou a fazer outro empreendimento, que a gente já começou até, inclusive. Então, a gente percebeu essa vontade de todo mundo de não gastar ganhar tempo, de não gastar tanto tempo na estrada, né? Hoje uma viagem pequena aí, pequena não assim, mas para Camboriú, por exemplo, são 6 horas aí, dependendo se der tudo certo, 4 horas, 4 a 6 horas, se der tudo certo. A gente fazia 2 horas e meia, 3 horas. Fazia 2 e meia, 3 horas. Hoje, então, com certeza a nossa praia de Guaratuba hoje, acho que é uma das mais preparadas. Claro que tem Caiobá, tá muito boa, as praias do litoral também, até Pontal, todas elas com a engorda. Cresceu um monte, né? O olhar do governo do Paraná foi muito importante, né? Eles estão investindo, coisa que fazia muito tempo que não acontecia aqui no Paraná. Então, com a ponte que está saindo, com a engorda. Você comentou, né? A ponte tem aqui uns 30% já? A ponte está super adiantada, é só passar de balsa ali atravessando, você vai ver notoriamente as colunas construídas, as bases. Tem, pelo acompanhamento que eu faço assim pela internet, está com 30 e poucos % já. Maravilha. Já, e segundo comentaram, eles querem entregar no primeiro semestre de 2026, se eu não me engano. Então, tá aí já a ponte. Vai melhorar muito toda a interligação, não só para os moradores de Guaratuba, mas para toda a integração ali da prestação de serviço de Caiobá, a parte do litoral até Pontal ali, tudo isso aí interliga, né? E para Garuva também, né? Acaba interligando Itapuá com toda a região ali, né? Isso é muito bom. A gente sempre critica, vamos deixar aqui
né, um parabéns ao nosso governador Ratinho Júnior, né, que Sem olhou, dúvida, sem dúvida, que ele realmente acreditou. Eu fui lá no lançamento da ponte, na época, no Palácio Iguaçu. Acho que mais de 50 anos essa ponte estava aí prevista para sair. Sim. E hoje, você veja, o governo ajudando, e ajuda o empresário e ajuda a população, né? Exatamente. Acho que é o slogan dele, né? É o Paraná cuidando de gente, né? Exatamente. Quer dizer, então, dá os parabéns, porque às vezes a gente critica bastante, Sim. mas o próprio engordamento. E outra coisa, né? Lutar contra as ações, né? São várias ações que são propostas e essa ponte, eu não tenho ideia do que deve ter sido difícil de aprovar ambientalmente, né? Pelo rigor da lei, pela questão ambiental que gera em todo, né? Então acho que deve ter sido uma batalha muito árdua e também gostaria de parabenizar aí o governador por essa atitude nobre para o povo do Paraná, né? Para a população toda, né? Porque não é só para Guaratuba, aquela ponte vai beneficiar todas as cidades, a todas as praias ali. Em qualquer cidade, em qualquer momento, o poder público ajudando na infraestrutura, o empresário vai atrás, concorda? Então é o que tem que acontecer. Agora, vamos em cima disso, logicamente, de todo esse movimento, você vai e lança o Caieira 55, né? Que hoje já é um empreendimento que, por sinal, é maravilhoso. As pessoas que querem, vai lá conhecer, porque eu não vai ficar muito tempo ali, né? Graças a Deus. Baseado nessa nossa experiência lá do Clermont-Ferrand, que é um prédio que foi um sucesso, graças a Deus, a gente já lançou o Caieras. O Caieras é um empreendimento da Medieval em parceria com o sócio, tem um sócio aqui, a SMP Empreendimentos e Investimentos, tá? A gente se fortaleceu numa sociedade para que os terrenos foram bem adquiridos de uma forma bem expressiva ali, que Guaratuba acabou dando uma explosão também de preço nos terrenos ali, principalmente nas partes nobres, né? E a gente resolveu fazer nessa parte bem nobre ali de Guaratuba. Eu vi. E contratamos a arquitetária da Elaine Zanon, um projeto muito bonito, ficou bem moderno, com bastante visibilidade do mar, tem vista mar, né? Vários apartamentos têm vista mar. Temos também como uma característica bem legal, uma piscina no 12º pavimento com borda infinita, e todos os moradores de qualquer andar podem usufruir, é uma área comum, com vista a mar, pega toda a praia, pega a Caiobá, pega o Morro do Cristo, pega a Praia Brava, lá tem uma visão bem bacana. Você tem uma central de venda lá em Guaratuba? Temos um plantão de vendas lá, um stand de vendas. Né, os nossos ouvintes aí lá na passeada. E tem unidades ainda lá? Temos. Iniciamos o lançamento agora em setembro e já estamos com a obra já indo para a primeira laje. Já vamos. Quantos apartamentos são lá? São 32 também. 32, tem uma cobertura, duplex, tem 2 coberturas vista mar, e 28 apartamentos tipo e 3 gardens. Então, 32 no total. Para Guaratuba, pelo que eu conheço um pouco, deve ser ali uns prédios mais, hoje em dia, né, atualizados. Sim, inclusive ele tem uma plástica de fachada bem bonita. Eu acredito que vai ser um prédio referência, assim, de fachada. Não vai ficar velho em 5 anos. Isso, se Deus quiser, vai ficar bem bonito. Vamos torcer para os moradores que façam uma boa manutenção também. Que cuidem lá. Que cuidem lá, mas a fachada dele é muito bonita. É bastante vidro, né? São portas piso ao teto, portas-janelas. A vista são com sacadas integradas. Então, você fecha ali, pode chover, que você tem visibilidade da vista. E você já está prospectando outros terrenos em Guaratuba? Estou vendo que você vai ficar por lá. Vamos ver. Acredito que a gente vai ficar por lá. Ter uma empresa, né, aqui curitibana, com DNA e com conhecimento que exatamente. Que lá a ideia é dar sequência lá, se Deus quiser. Vamos que tem. Então já tem novos terrenos. Estamos prospectando coisas novas. Aqui o nosso programa é ouvido por muitos corretores de imóveis, muitos proprietários, investidores. E com certeza absoluta eles vão te procurar, né, para oferecer terreno. Claro. E também. Nós estamos aí quase finalizando o programa. Eu queria falar sobre os corretores de imóveis, né? Todos eles são autorizados a vender o seu empreendimento? Total. Temos uma parceria com todas as imobiliárias, sem exclusividade, né? A gente tem um plantão nosso da House, que tem um corretor próprio nosso. Esse corretor, inclusive, ele ajuda as próprias imobiliárias
a fazer para fazer um treinamento, porque às vezes a imobiliária quer vender, mas não conhece o produto. Sim. Então a gente treinou esse nosso corretor, que ele é uma pessoa muito preparada, dedicada e preparada hoje para poder receber qualquer corretor, qualquer imobiliária que queira fazer uma parceria. Então entra em contato, qual é o nome dele? Thiago. Então entra em contato com o Thiago. E você pode pegar lá a apresentação, as tabelas, isso. Ele vai fazer o cadastro da imobiliária. Faz o cadastro com a construtora, e com o próprio corretor e pode vender. O programa aqui vai para o interior também, então aqueles que tem lá em Foz do Iguaçu, por exemplo. Pode. Ele pode entrar em contato. Com certeza, entra lá, Caieiras 55, nós temos um site, pode entrar no www.caieiras55.com.br, pega as informações do empreendimento, tem o contato pelo WhatsApp. E tem um QR Code lá também e pode entrar em contato, a gente passa todas as informações, os drives de arquivos para poder trabalhar o produto e mais importante só é o conhecimento do produto e a visita no plantão. Tem que visitar o plantão, tem que ir lá conhecer para poder visualizar a proximidade com a praia, fica bem próximo da Associação dos Magistrados, próximo do Hotel Vila Real ali, né? Então é uma localização muito boa. Agora, em cima disso, eu me lembro na época, tinha muito do norte do Paraná frequentando Guaratuba, né? E também as famílias aí tradicionais de Curitiba, de Oxalores, Mansur, Demeterco, Slaveiro, todos frequentavam. Hoje em dia, quem está sendo, você está olhando o comprador, continua sendo aí o pessoal do interior do Paraná? Sim. Hoje a gente percebeu lá, tem bastante gente de Ponta Grossa, que é um excelente consumidor também de Guaratuba, gosta muito, Ponta Grossa, Campo Largo, a nossa região metropolitana aqui, São José dos Pinhais também, Curitiba e Londrina, Maringá, então ainda continua. Bastante paranaense aí. Paranaense, basicamente paranaense. Tá? Que acaba vindo para lá, então. E vocês hoje estão contratando na parte de engenharia? Sim, hoje no momento a parte de mão de obra se diz? Geral. Sim, de modo geral você sempre está reciclando ou conforme a fase da obra a gente vai contratando. Aqui como lá Sim, também. Em Guaratuba. Você está sempre pronto a ensinar? Sem dúvida, nosso treinamento é importante. A gente a gente não faz questão de uma experiência muito grande, mas sempre o mais importante é boa vontade em aprender, né? Porque a gente precisa que a pessoa entre cada empresa tem uma sistemática de construção, né? Não adianta cada uma. O processo são muito parecidos, mas existe uma forma de fazer que às vezes dá uma diferença de consultora para consultora. Então as pessoas às vezes vêm com algum aprendizado que a gente precisa dar uma melhorada ou dar uma preparada melhor conforme às vezes até o produto que vai utilizar. Agora, e uma última pergunta, quando a gente fala de praia, sempre questão da infraestrutura, questão de restaurantes, questão dessa parte planificadora e tudo mais, a gente tem notado que Guaratuba já é tradicional. E você também tem notado ali a olhos que isso está melhorando e acredito que a ponte vai ser decisivo. A hora que tiver essa ponte, já está começando, boas lojas, bons restaurantes, já tem vários restaurantes muito bons em Guaratuba. Parte de farmácias, tem farmácias 24 horas. Sim, as tradicionais, as grandes também estão todas lá. Pronto-socorro também, tem um belo pronto-socorro lá, que foi reequipado recentemente lá. A parte de serviço, de lojas também está muito bom. Claro que agora os olhos vão ser mais... tem demanda, né? Tem demanda, né? Então, acaba tendo, acredito que restaurantes aí de franquias vão começar a olhar com bons olhos lá, eu acho. Que bom, então. Tomara, né? Bom, esse foi o César Arida. Eu quero te agradecer bastante. É uma pessoa que eu fiz questão de convidar, porque ele é aqui de Curitiba e também frequenta há muitos anos. Hoje tem uma construtora lá na praia de Guaratuba, que na minha opinião, a opinião de todos, né? Vai ser aí um diamante, já é um diamante a praia, né? E hoje em dia, com esse pessoal todo que quer voltar, né? De Santa Catarina, a opção ali, que está mais próximo de Santa Catarina, é Guaratuba, né? Exatamente. Então a gente espera que o Paraná venha e mais uma vez agradecer ao poder público, né?
porque sem poder público não poderia acontecer tudo que está acontecendo. Então, obrigado, César. Obrigado a você pelo convite e parabéns aí pelo programa, acho muito bacana. E vamos continuar incentivando aí, e parabéns também pelo governador aí, né, com esses olhos atentos aí ao nosso litoral todo, né, não Exato. Só Guaratuba, como Caiobá e Matinhos e todas as praias, que eu acho muito importante continuar esse apoio da parte do poder público. Então, você, ouvinte, desçam lá agora sábado, pega o carro, vão lá almoçar em Guaratuba, vão e voltam, ou amanhã no domingo. Esse foi meu amigo César Arida. Vamos para um rápido intervalo. Espera aí, nós já voltamos. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Recebo agora Nilman Brito, graduado MBA de Administração de Empresa pelo IBMEC e diversos cursos de especialização nas áreas de liderança, negócio e inovação, Harvard, Stanford e London Business School. Atua no setor imobiliário desde 1996. Passou por empresas de destaques como Chain, Gafisa, Tenda, Tecnisa, enfim, várias empresas. Atualmente está na Keplan DI, participando do desenvolvimento e gestão de projetos imobiliários com foco na estruturação de funding. Nilman, obrigado por estar aqui presente, passar a tua experiência aos nossos ouvintes do mercado imobiliário de Canto a Canto. Obrigado aí pela oportunidade, Canto. É muito bom poder aqui dividir com vocês um pouco da experiência aí desse mercado imobiliário que eu atuo há mais de 30 anos e especificamente o foco hoje no que eu estou desenvolvendo dentro do mercado imobiliário. Que legal. E já pegando o gancho dos 30 anos, né, na indústria imobiliária, como é que é essa vida aí de quem viabiliza aí os recursos, né? Os sonhos das pessoas, dos compradores. É muito interessante porque nesses 30 anos aí de mercado, eu vivenciei de tudo um pouco, né? A gente está falando de Brasil, né? Claro. 30 anos de Brasil é uma eternidade, né? Quantos planos econômicos, quantos sobe e desces que a gente viu, né? Crescimento no mercado em W, a gente viu isso muito acontecer. Mas o fato é que o mercado imobiliário mudou muito nesses 30 anos, né? E a gente tem uma certa dicotomia, porque se a gente analisa hoje no mercado o déficit habitacional de 30 anos para cá, a mudança dele foi muito pequena, né? Exatamente, ela foi muito pequena, mas no outro contraponto, o mercado imobiliário, principalmente, né, das classes mais de média alta até altíssima, ele bombou. Né? Ele vem bombando nos últimos anos, apesar de todas as crises que a gente tem. Juros altos, né? Juros altos é sempre, né? É um contraponto, o efeito maléfico dele para o mercado é impressionante. Mas o que mais me destaca nesses 30 anos de mercado, eu diria que é uma lente mais especial do que a gente viveu dos últimos 10 anos aproximadamente, um pouquinho mais, com o advento do Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela, né, o que seja, porque a gente viu realmente um crescimento muito grande do setor imobiliário, especificamente para as populações, para os projetos que a gente não gosta de falar de baixa renda, a gente gosta de falar mais de econômicos, né? E até recentemente, essa semana, começaram a sair os resultados, né, das empresas listadas que atuam no segmento econômico e estão mostrando essa pujança que a gente está vivendo já há vários anos para esse mercado, né? Nós tivemos aqui ontem numa matéria vista no grande jornal, fazendo um comparativo dos resultados econômicos das principais empresas listadas na Bolsa. E é recorde atrás de recorde, né? É recorde atrás de recorde. Então, o que eu tenho visto realmente nesses últimos 30 anos, essa pujança do mercado e com esse ponto mais específico para o Minha Casa Minha Vida, principalmente agora da última década. Acabou voltando, né? Acabou voltando. Você falou muito bem, eu estou no mercado aí 48 anos como corretor de imóveis. Um pouquinho mais que eu. Então, eu vejo que o primeiro governo do Lula
foi uma coisa espetacular quando ele lançou, né, o Minha Casa Minha Vida. Porque o Brasil, ele cresceu assim, foi estúpido o crescimento. Eu sempre digo que para você conhecer uma cidade, você tem que frequentar e andar, ir para os bairros, ir para a periferia e tudo. E naquela época, você ia, antigamente, no Minha Casa Minha Vida, as pessoas não tinham churrasqueira, não tinha chaminé. E na época do Lula, todos estavam comprando carne, a famosa picanha que ele está prometendo hoje em dia. Naquela época, as pessoas estavam comprando e tinha, porque falava que eles comiam macarrão no final de semana com frango e com Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque os funcionários, né, da indústria imobiliária estavam ganhando bem. Então, eu sempre digo que a cadeia, a indústria imobiliária, né, Nilma, você que está propriamente ali, conhece bem mais do que eu essa incorporação, é a vida, né? É o que movimenta, né, a economia de um país. Eu sempre digo, é o que movimenta e vai movimentar. Parou a indústria imobiliária, para tudo. Então, e esse ano, como você bem disse, quebraram todos os recordes, né, da indústria imobiliária de todos os tempos. E uma coisa que sempre a gente se preocupava, o corretor, o juro aumentava, o mercado imobiliário baixava. Eu falei, putz, o juro aumentou, nós não vendemos nada. E nesses últimos 2, 3 anos, o juro alto e o mercado bombando. Qual a explicação para isso? Vamos pensar aqui o seguinte, né? A gente está falando, quando a gente fala de mercado Minha Casa Minha Vida, só dando um passo atrás. Eu lembro que você resgatou um pouco do momento quando o Lula começou, quando lançou o programa. Eu tive a oportunidade, trabalhava na época, eu era o CEO de uma das empresas da Gafisa, que virou posteriormente a Tenda, e eu tive uma atuação muito presente no desenvolvimento do plano, né? Na época com a Dilma, que era ministro da Casa Civil. E eu lembro que o plano foi construído assim, mas ouviram muito a iniciativa privada. Foi muito debatido. E acho que a razão do sucesso foi exatamente essa. Não foi um negócio feito simplesmente por técnicos, né? Foi um trabalho feito ouvindo realmente o empresariado. E a gente viu que teve uma transformação muito grande do produto Minha Casa Minha Vida, do produto econômico, né? Eu me lembro, há 20 anos atrás, eu estava um dia aqui em Curitiba, preparando para fazer um lançamento muito grande que a gente ia fazer, apartamentos já econômicos com churrasqueira na sacada, com área de lazer, com pet isso, pet daquilo. Churrasqueira é carvão. Exatamente, é carvão. E só para a gente ver o tamanho, né, a dimensão que a gente tinha desse mercado, eu lembro que eu estava uma vez aqui em Curitiba, 10 graus, visitando um empreendimento cedinho, 9 horas da manhã, e quando era 5 horas da tarde, eu estava em Belém do Pará, em Ananindeua, próximo de Belém, vendo um outro empreendimento que a gente estava fazendo com 40 graus, entendeu? E empreendimentos gigantescos, né? Empreendimentos com 400 unidades, 500 unidades, que se vendia muito bem. Mas aí é só fazendo um parênteses, mas voltando ao que você está falando, a razão, vamos dizer, do sucesso que a gente está tendo, né? Porque, de certa forma, quando a gente fala dos projetos econômicos, são projetos financiados pela Caixa. Sim. Então a gente está falando de taxas de juros que acabam sendo sempre taxas de juros que de certa forma são subsidiadas. Exato. Né? Então quando a gente tem esses pulos, esses jumps aí que a gente chama dentro do mercado imobiliário no que diz respeito à parte de taxa de juros, o impacto que a gente tem para os projetos econômicos, eles são muito pequenos, né? A gente está hoje falando de Selic, daqui a pouco a 13, 14, né? Infelizmente as curvas aí não são muito boas. Os bancos privados em si acompanham isso, porque eles usam o mercado do crédito de poupança, né? E eles precisam captar. Então a gente nota que a evolução das taxas do mercado privado não é acompanhado, mas nem de perto pelas taxas do Caixa Econômica Federal. Então isso é a razão pelo qual, se por um lado hoje a classe média, média alta, ela é muito mais sensível ao aumento de taxa de juros no que diz respeito a crédito imobiliário, né? Deixando bem claro, do que especificamente o segmento econômico. Porque, vamos dizer, um banco privado X, entra, solta lá um aumento de 2 pontos percentuais na taxa de juros,
que é bastante, né? Muito. Principalmente quando a gente fala de um financiamento que é um financiamento de longo prazo, 20 anos, 30 anos. Enquanto o banco privado aumenta 2%, o aumento que você vê dentro de Caixa Econômica Federal por essa questão do subsídio é 0 alguma coisa, né? Então, por isso que a gente está tendo um descolamento, especificamente a gente nota muito hoje no mercado, que o mercado de médio padrão, de classe média, vamos falar assim, ele de certa forma, ele está dando uma engasgada. Em função do quê? Em função dessa restrição de taxa de juros que é inversamente proporcional. A Caixa não está lá, os outros bancos. Exatamente, onde não está a Caixa. E no outro ponto, na Caixa, está bombando, né? Então, acho que a razão do sucesso... Não voltou, né? Com tudo, né? Hoje, o programa do econômico... Sim. Está uma maravilha. Porque existe uma demanda muito grande. Agora, eu tive agora num evento lá no Cresce, estava o presidente da Caixa. E hoje a Caixa, para os nossos ouvintes, ainda representa 70% dos financiamentos do Brasil. Exatamente. Uma coisa, e 30% fica com vocês, né? O restante. E assim mesmo o mercado é uma loucura, né? Porque vamos lembrar o que a gente já discutiu aqui, né, Canto? Que é interessante porque o déficit habitacional que a gente está falando, ele gira na banda de 5 a 6 milhões de residências que a gente fala pelo menos, entendeu? E ele mudou muito pouco. Então a gente ainda tem uma demanda nasce lá. Mais gente. Exatamente, nasce mais gente. Caso. Então tem uma demanda latente que é muito grande ainda. Então acho que isso é razão. E pensando aqui, né, a gente está num momento aí, o país passou já e passa por muitas mudanças meio radicais em termos de governo, seja para a esquerda ou seja para a direita. O fato é um só: nenhum governo, qualquer que seja o posicionamento dele, vai abandonar um projeto habitacional, social, como o que a gente tem no Minha Casa Minha Vida, entendeu? Tivemos no governo passado, foi lá e mudou o nome, entendeu? Diminuiu um pouquinho, alguns tipos de restrições, mas ninguém vai abandonar isso. É uma besteira, né? Mudar porque é uma força motriz muito grande que a gente tem no mercado, né? A indústria da construção civil, a quantidade de empregos e a participação que ela tem dentro do PIB é gigantesca. Então, a gente consegue enxergar aí dentro de mercado, conversando com amigos de outras empresas, de outros empresários, tem um mercado muito promissor ainda pela frente. Tem um mercado. Agora, como você falou com a tua experiência, até que eu quero fazer aqui um registro. A presidente da Gafisa hoje é a Sheila. Sim. E ela é casada com o filho de um amigo que é o diretor da Patriana, inclusive. Ah, é? O Vitor Hugo. Tá. E ele tem a imobiliária Ribeiro, lá em São José dos Pinhais. Ele é o líder lá em São José dos Pinhais. Ah, bacana. Então, ela que está lá, né, está fazendo uma bela gestão hoje em São Paulo. Está fazendo uma empresa que está passando por um momento de transformação importante, né? Está fazendo um trabalho bacana. Mas isso que são aquelas raízes que tem, né? Que você mantém ainda, o nome ainda acaba mantendo. Exatamente, né? Hoje tem que ser muito ruim para você quebrar uma empresa, uma consultora, né? Você tem que... É muito difícil, porque, vamos dizer, as regulações que a gente tem hoje para mercado imobiliário, com patrimônio de afetação, principalmente, e vários outros quesitos que a gente tem, é muito difícil hoje, né? Diferente daquilo que a gente viveu, a gente sempre remonta lá os tempos de Encol, mas é muito difícil muito difícil você se deparar hoje com uma consultora quebrando, deixando de entregar e dando cano em todo mundo. E eu, particularmente, não lembro de nenhuma recentemente que tenha tido um problema dessa natureza. Essas consultoras, hoje em dia, né, até se alongando um pouquinho para a gente entrar propriamente, elas têm um land bank, elas têm um banco de terrenos, né, para os nossos ouvintes, muito interessante, que às vezes você não está comprando a consultora, você está comprando o que ela tem de terrenos comprados ou permutados, né? E aí o que acontece também, eu acho que essa solidez maior que a gente tem para o mercado imobiliário, porque vamos pensar que 99% de todos os projetos imobiliários hoje, eles são financiados. Seja por um banco público, como a gente comentou com a Caixa Econômica Federal, seja por um banco comercial, esses bancos grandes que a gente tem, e seja por outras formas, por outros fundos, family office. E quando você tem a presença de um agente financiador dentro de um projeto, o rigor que esse agente financiador toma para poder fazer uma operação, ele é muito grande.
Ele é muito grande, quase que ele blinda o empreendimento. Então, por isso é que a gente não tem visto, felizmente, né, problemas aí como a gente já se deparou décadas atrás. Então vamos entrar propriamente na Inco, na tua, hoje em dia, na tua empresa. Tá. E tanto você, digo, apanhar lá atrás com fundo, montar operações e corporações, você resolveu sair de um lado do balcão e ir para o outro lado, né? Exatamente. Então, indo para essa parte de, como você bem disse, que é o famoso, a gente diz aqui, funding para os nossos ouvintes, né? É realmente quem quer emprestar dinheiro. E hoje no mercado, você talvez, e com certeza conhece mais do que eu, existe dinheiro no mercado. Tendo bons projetos, tem dinheiro. Então, conta para nós essa mudança aí sua de mercado. Eu fiz uma mudança recente esse ano, né? Como incorporador, vamos falar assim, Exato. Eu sempre tive basicamente correndo atrás do dinheiro. Né? Correndo atrás do dinheiro, da melhor taxa, da melhor condição, porque sem isso não tem empreendimento imobiliário. E na última empresa pela qual eu passei, que eu era o CEO até no final do ano passado, eu tinha lá uma missão de fazer uma captação, buscar recursos, né, para financiar projetos imobiliários. E aí eu fui apresentado a uma plataforma de investimentos coletivos, que confesso, né, com 30 anos de mercado, já tendo visto de tanta coisa, a hora que eu vi isso, né, eu dei assim uma torcidinha de nariz. Será que esse negócio dá certo, né? A gente escuta muito falar de investimentos coletivos, de crowdfunding, mas para projetos muito específicos, né? Especificamente para financiar mercado imobiliário, que tem normalmente os projetos têm uma necessidade de capital muito grande, né? O famoso capital intensivo. Eu fiquei um pouco cético, né? Fiz uma reunião, né, pela empresa no qual eu trabalhava, junto com essa plataforma de investimento que é a Inco, que eu vou falar um pouco mais dela aqui para vocês. E para minha surpresa, assim, o que eu ouvi foi, né, tudo o que eu esperava para poder fazer. Me encantou, né? E eu saí de uma reunião onde eu entrei cético e saí extremamente animado. O resultado prático disso é que, basicamente, em 45, 60 dias, eu tinha um cheque, que era um cheque bom para o nosso tamanho, de 10 milhões de reais, feitos, captados, para poder dar sequência nos projetos imobiliários. E isso me encantou muito, né? Essa forma nova, né? A gente fala tanto em inovação, e quando a gente fala especificamente de mercado imobiliário, a gente nota que a construção civil, falando assim, a inovação ainda ela deixa muito a desejar, né? E quando a gente fala especificamente na parte de estruturação de capital, estruturação de funding, como alguns chamam, também, né, para o mercado imobiliário, a gente está muito... começou lá com o BNH, depois virou o SFH, a gente está muito ancorado nisso ainda. E quando surgiu, então, essa possibilidade de inovar, né, fazer uma fonte de recurso para as empresas completamente diferentes, eu vi isso uma grande oportunidade, né? Me brilhou os olhos o fato da plataforma conseguir fazer uma captação de uma maneira tão rápida, tão assertiva, tão muito bem consistente. E eu acabei saindo, né, da empresa onde eu estava antes, retomei uma empresa que eu já tive no passado, que é a Keyplan. É uma empresa que basicamente ela atua hoje no que a gente chama no B2B, e basicamente em duas vertentes, né? Nós atuamos, a gente ajuda grandes grupos patrimonialistas que têm muitos imóveis e muitas vezes não sabe o que fazer com esses imóveis. A gente trabalha com essas empresas, family office, no sentido de orientá-los do que fazer com esse portfólio imobiliário. Ou seja, compra, olha, vende agora, reforma, aluga, faz um build to suit. Então a gente faz um trabalho muito forte disso, principalmente junto à family office, né, dentro aí de nível Brasil que eu estou falando. E aí eu restartei a empresa, né, com esse braço e especificamente por conta dessa experiência hiper positiva que eu tive, a minha empresa, a Keyplan, formou uma parceria com a Inco, né? Que foi essa empresa que fez essa operação na antiga incorporadora que eu trabalhava.
E aí falando um pouco, né, o que a Inco faz e por que a gente acabou unindo aí, tendo essa parceria com eles. A Inco, se a gente for pensar, é uma empresa relativamente nova, a gente pode chamar de uma startup ainda no mercado imobiliário, mas uma startup já de um cabelo um pouquinho mais branco, né? A empresa tem cerca de 5 anos de mercado aproximadamente, nasceu em Minas Gerais, né? Os fundadores oriundos do mercado financeiro. E a Inco é hoje o quê? É uma plataforma digital, né? Uma plataforma de investimentos coletivos. E como funciona isso, né? Tentando agora explicar mais um detalhe para vocês. A Inco, então, ela tem hoje, né, dentro dessa plataforma, dentro do aplicativo, né, um inco.vc que você pode baixar. Você entra lá na Inco e nós temos hoje, nós falando como Inco, nós temos já cerca de 250 mil investidores cadastrados na plataforma. É muita coisa. Principalmente se a gente notar que o último ano, até cerca de um ano e pouco atrás, eram 100 mil. Esse capital de pessoas já é um valor exatamente, expressivo, né? Basta ver, olha a quantidade de pessoas físicas cadastradas na B3, de 3 milhões de reais ao longo de alguns anos, e a gente está falando aqui de um negócio que começou de maneira privada há cerca de 4, 5 anos, cerca de 250 mil. Então isso é um número muito representativo. Então entra lá no aplicativo inco.vc, que você baixa pelo celular ou entra no próprio site, e ali lá o investidor, pessoa física, ele vai poder ver como que ele pode fazer investimentos dentro do mercado imobiliário, né? E aí em grandes números, que é sempre bom a gente colocar, né? Então nós estamos falando de uma plataforma com cerca de 5 anos de mercado, 250 indo para 300 mil investidores, e o volume de captação já feita com esses investidores já chega a 700 milhões de reais. E com a previsão aí do ano que vem ou no próximo já alcançar o primeiro bilhão de reais. E o crescimento, a velocidade, a voracidade que a gente tem tido com os investidores, ela é muito grande. Como é que funciona, né? Explicando um pouco para vocês, né? Exatamente. Para o ouvinte poder entender um pouco como é que funciona a solução da Inco hoje. Então a gente tem que fazer uma análise aqui pensando em 2 pontos. A Inco do ponto de vista do investidor, pessoa física, e do ponto de vista do incorporador, né? Ou seja, o B2C e o B2B. Então, o que acontece? Vamos falar um pouco do B2B. O que nós fazemos que a minha empresa aqui, Plan, tem feito aí esse trabalho em conjunto com a Inco. A gente está mapeando o mercado e quando a gente faz esse mapeamento de mercado, a gente começa a ver, olha, tem aqui esses principais players que estão no mercado hoje, né? Empresa A, B, C e D. E a gente começa a fazer uma abordagem nessas empresas. Muitas vezes a gente chega até pelo meu próprio relacionamento de anos de mercado e de pessoas de amigos que a gente tem. E a gente chega nessas incorporadoras, que são incorporadoras já muitas vezes tradicionais, mas isso independe, pode ser com incorporadoras novas, que estão buscando recurso para financiar os seus projetos imobiliários, né? E o que acontece? Quando a gente vê essas incorporadoras buscando recurso para o mercado imobiliário, eles têm basicamente 2 linhas, né? O incorporador hoje, se é um incorporador que vai atuar no Minha Casa Minha Vida, ele vai buscar o recurso da Caixa, que não tem nenhum outro. Para aquele que não faz o Minha Casa Minha Vida, ele vai buscar Santander, Bradesco, Banco do Brasil e vários outros bancos. E o que é uma dor hoje que o incorporador está tendo? Mas é uma dor mais focada principalmente para aquele incorporador que faz o projeto que não é Minha Casa Minha Vida. A gente tem visto aí recentemente, né? Recentemente não, já há bastante tempo, tem saído bastante a escassez de crédito oriundo de poupança, de crédito imobiliário vindo de poupança, né? A poupança, a gente sabe, para quem é de mercado tem acompanhado, as captações de poupança são negativas já há vários anos, né? E essa captação de poupança é o que serve de motor para o financiamento que os grandes bancos oferecem para o mercado imobiliário. E o que está acontecendo na prática? Cada dia mais o incorporador,
principalmente o incorporador pequeno, o incorporador médio, não está mais conseguindo, ou quando consegue, é com muitas restrições, fazer captações de recursos junto a esses grandes bancos, recursos oriundos de poupança, como eu comentei. E aí o que tem acontecido, né? Tem surgido novas alternativas, principalmente oriunda pelo mercado de capitais, para financiar os projetos imobiliários. Então, antes, simplesmente, numa operação que o incorporador buscava para fazer um lançamento ali, que ele ia contratar um sistema financeiro de habitação, um SBPE, como a gente chama, hoje, se ele não consegue isso, ele pode tentar estruturar um fundo, ele pode tentar estruturar um CRI. Tem outras formas alternativas de financiamento para o incorporador. E é exatamente aí onde a Inco viu essa oportunidade. Ou seja, olha, vamos tentar suprir aquele incorporador que não está conseguindo ser atendido pelo mercado dos grandes bancos, vamos falar assim. E assim surgiu a Inco, né? Ou seja, vamos ajudar o incorporador a dar sequência e fazer o projeto dele. E as operações que a gente faz na Inco hoje para os projetos imobiliários, primeiro a gente consegue hoje ter uma abrangência muito grande. Em termos regionais, a gente tem operações hoje a nível nacional, né? A gente consegue fazer operações hoje do Brasil inteiro. Operações que vão desde empreendimentos de projetos Minha Casa Minha Vida até empreendimentos de média, alta, segunda residência. A gente tem feito de tudo um pouco aí pelo Brasil e sem uma restrição muito grande de tamanho de cheque, que a gente costuma dizer, né? Então a gente atende hoje desde o incorporador que precisa tomar um cheque de 2 milhões de reais até um incorporador que tem um cheque de 70 milhões de reais, 80, 90 milhões de reais. Recentemente a gente estava numa operação agora já de 70 milhões de reais. E como que a gente atende um incorporador, né? Nós sentamos com o incorporador apresenta para nós aquele projeto dele, né? E, obviamente, dentro desse projeto, ele apresenta qual é a necessidade de recurso que ele vai ter para esse projeto. E a gente analisa, né, esse incorporador, analisa a saúde financeira dele, analisa o projeto, a natureza do projeto, a viabilidade, como a gente chama, do projeto, né, principalmente do ponto de vista comercial também, os econômicos. E depois que a gente faz essa análise para o incorporador, de uma maneira muito rápida, né? Lembrando que, dando um passo atrás aqui novamente, a Inco tem um nível de verticalização muito grande, é uma estrutura enxuta hoje, são cerca de 40, 50 pessoas, mas é tudo dentro de casa. Então, entre sentar com o incorporador, a gente entender a necessidade dele e a gente colocar na mesa uma proposta comercial, a gente tem levado mais ou menos 15 dias. Né? E essa proposta comercial, normalmente o que a gente vai fazer? Se é um projeto Minha Casa Minha Vida, que é financiado pela Caixa, logicamente a gente não tem condição de competir com uma taxa, nem é um interesse nosso, uma taxa subsidiada pelo governo, a gente vai entrar no projeto Minha Casa Minha Vida para financiar aquela parcela que não está sendo coberto ali 10 a 20% pelo financiamento da Caixa. A gente faz esse tipo de operação para o incorporador. E para aquele incorporador, como eu mencionei anteriormente, que precisa de um volume maior de recursos, o famoso plano empresário, né, que ainda dos mais antigos conhecem bem, a gente fornece uma operação quase que um copy-paste de um plano empresário para ele. Ou seja, ele vai avançando a obra e à medida que ele vai avançando a obra, a gente vai fazendo a liberação dos recursos para ele. Né? Então, do ponto de vista do incorporador, nós somos uma alternativa aos grandes bancos. Né? Se o incorporador, a gente gosta de ser muito claro, se o incorporador consegue hoje contratar um financiamento, né, para um desses bancos que eu mencionei, que tem crédito de poupança, a gente nem tem o interesse em entrar numa competição disso, porque o nosso recurso ele vem do mercado de capitais. E o mercado de capitais são as taxas de CDI que a gente escuta hoje, diferente dos outros bancos que trabalham com as taxas de poupança. Então, a nossa solução hoje é prover para o empresário a possibilidade dele financiar o projeto dele
de uma maneira muito rápida, muito eficaz, entendeu? Dada essa agilidade toda, essa desburocratização, ou desbancarização. Você já tem uma base de clientes também lá que, exatamente, né? Que estão ganhando, né? Isso. Ganharam e já tem o que mostrar. E aí tem agora importante colocar como é que funciona do ponto de vista do investidor, né? Pessoa física, né? Como é que ele entra e ele participa de um projeto imobiliário. Então, lembrando aqui, como eu coloquei para vocês, a gente tem aquela situação que o incorporador tem aquela necessidade de caixa, né, para tocar o empreendimento. Então, vamos dizer, olha, eu vou precisar aqui, no número hipotético, eu preciso de um projeto aqui que tem a necessidade de captar 30 milhões de reais. Esses 30 milhões de reais vão ser consumidos ao longo do prazo de obra, ao longo, normalmente, aí de 24 meses. Né? Então, numa conta de padaria aqui arredondando, se fosse 30 milhões de reais, né? Se a gente estivesse falando aí para 30 meses de obra, ele precisaria de R$1 milhão por mês, né? E aí, o que a gente faz? Depois que a gente analisou toda essa situação do incorporador, ok, tudo ok, passamos, aprovamos o nosso comitê, a gente pega esta necessidade que o incorporador tem, ou seja, ele precisa de R$1 milhão agora para esse mês. A gente abre na plataforma da Inco, a gente abre como se fosse um prospecto digital, né? Semelhante ao que o investidor está acostumado a fazer quando ele vai comprar um fundo de investimento hoje. Na bolsa. Exatamente, na bolsa, né? Tem todo o prospecto da empresa, ele entra na plataforma da Inco, ele vai ter exatamente um acesso da mesma forma. Lembrando que a Inco ela é regrada pela CVM, atua pelo Banco Central, então é uma instituição totalmente regularizada. E esse investidor, quando ele entra lá, vai aparecer para ele o que a gente chama do prospecto, do folder, e vai ter lá a descrição. Olha, estamos captando aqui um valor de R$1 milhão para o projeto X da empresa tal, e a estrutura de garantias que a gente tem da operação é esta daqui. Então tem todo o descritivo para que o investidor tenha total transparência, facilidade de entender onde é que ele vai colocar o dinheiro dele. E sai, inclusive, com o que a gente chama de um rating que a gente coloca para o projeto, né? O risco, que a gente costuma dizer. Então, olha, o risco é A, o risco é B, é C, é D, o quê? A gente atribui um risco a cada uma das operações. E aí, de uma maneira muito simplista, o investidor vê este empreendimento que está sendo oferecido para ele e tem lá, olha, opções da captação total de R$1 milhão. Você vai receber esse dinheiro de volta daqui 20 meses, 24 meses. O investidor não. Tem um mínimo de R$500, mas isso não tem acontecido. Hoje os tickets, eles cada vez mais eles estão se elevando, né? O investidor olha lá, ele vai ver, a rentabilidade disso aqui. Normalmente esse investidor, né, o que é muito perfil do nosso público hoje? É um investidor de 200, 300 mil reais, que está acostumado a fazer uma aplicação aí a um CDI careca, que a gente brinca, né? Muito dificilmente consegue 100% do CDI. E a gente oferece para ele um papel que vai ter uma rentabilidade de CDI mais 4, 5, 6, depende muito do perfil da operação. E aí esse investidor, então, ele fala, estou vendo aqui, eu estou aplicando a 100% CDI, eu posso fazer 150, 160, desses meus 300 mil, eu vou tirar aqui R$5 mil e eu vou colocar lá dentro. E ele vai e compra o papel, né? E aí o que tem acontecido, né? Desses 700 milhões de reais que nós já captamos, mais de 400 milhões de reais já retornaram para o investidor. E o que tem acontecido então? A gente tem hoje uma elevação muito grande do ticket, ou seja, cada vez mais o investidor está colocando mais dinheiro e a gente começou a ter bastante recorrência, que é muito importante, né? Ou seja, o investidor ali fez uma vez um negócio, gostou, e ele faz o segundo, o terceiro, o quarto. Então isso faz com que essas captações para o investidor, a gente tem vivido esse ano uma situação assim muito que supera qualquer expectativa nossa. Quando eu fiz, né, retomando novamente lá atrás, a operação de 10 milhões de reais, em janeiro, essa operação de 10 milhões de reais, a gente levou mais ou menos uns 8, 10 dias para captar. Nós tivemos agora no mês passado
uma captação, uma tranche só também, que a gente abriu dentro da plataforma de 11 milhões de reais. Ela durou menos de 10 minutos para ser captada. Maravilha. As captações nossas hoje, o que está acontecendo? Quando a gente solta uma captação dentro da plataforma, porque eu até sugiro, né, para quem tiver interesse depois do ponto de vista de investidor, e até para o incorporador ver como funciona, ele entrar e baixar o aplicativo da Inco, que ele vai receber sempre um alerta, né? Por exemplo, ontem eu recebi um alerta, né, da Inco, próximo da 13h, ela solta um alerta. Olha, hoje lançaremos na plataforma uma operação de X milhões de reais com remuneração de tanto. E aí você entra lá 13h, operações de 2, 3 milhões de reais, elas duram em média hoje 2, 3 minutos para serem captadas. Estamos chegando no final do programa. Você veja, nem tive que fazer perguntas, basicamente as perguntas que eu ia fazer você já respondeu todas elas, mas o importante para o nosso ouvinte aqui, ele saber entrar, né, na tua plataforma, ele se cadastrar lá para poder ver essa opção, né, de investimento. E o que eu fico feliz também para os nossos ouvintes é que o Nilman vem do mercado, vem da indústria imobiliária, vem da indústria de incorporação e hoje em dia já tem o que oferecer. É igual uma construtora nova, ela tem que primeiro entregar o empreendimento para depois poder realmente ter uma história. E vocês hoje em dia já têm uma história. Exato. Então eu quero te agradecer bastante, certo, por ter vindo aqui. E é mais uma opção para a nossa indústria imobiliária. E parabéns aí pela tua trajetória. Obrigado e à disposição aí, foi um prazer muito bom aí poder fazer esse bate-papo com você. Esse foi Nilman Brito. Assista as entrevistas completas pelo canal do YouTube da Top View. Espero vocês no próximo sábado, ao meio-dia, aqui na Jovem Pan News. Excelente final de semana.